pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Saúdo a todos com a graça e a paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 21 de julho de 2020, a Igreja Batista de Montese completa 41 anos. E como comemoração, queremos te convidar a cultuar e exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo, em gratidão a Ele, que é a única razão pela qual podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. O trabalho e a missão da Igreja Batista de Montese durante todos esses anos está retratado e tem mantido o propósito, assim como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor, dando início a esta celebração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, nesse momento, Pai Santo, queremos te adorar na beleza da tua santidade e agradecer, Senhor, pelas bênçãos que tu tem derramado sobre a nossa igreja. São 41 anos, ó Pai, dedicados a levar a Tua Palavra, a glorificar e exaltar o Teu santo nome, ó Pai Santo. E se não fosse a Tua presença em nós, nada disso teria acontecido, ó Pai. Então, nesse momento, Senhor, queremos Te pedir que Tu venha receber o nosso culto, receber a nossa adoração, pois a Ti é devido, ó Pai Santo. E nos abençoa, ó Pai, com a Tua presença nesta celebração. Fica conosco, te agradecemos por tudo e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por ter aceito a Cristo, que foi o maior presente que Deus pôde me dar na minha vida, e por ser membro da Igreja Batista de Montese desde maio de 1989. Então ali eu me senti bem acolhida. Sou muito feliz por isso, por ter tido um pastor muito maravilhoso, que foi o pastor Chagas. E para completar, Leonardo, que na época era membro. E isso é a coisa mais importante que eu acho. Eu acho uma igreja muito abençoada. Somos irmãos bem amados uns com os outros. É uma igreja muito unida. E por isso me faz muito bem. E eu só tenho agradecido a Deus por esse motivo. E porque Deus tem me abençoado até hoje. E eu sou grata por isso. E por esse motivo eu quero que haja muita compreensão em todos nós, para que nós possamos cada dia crescer mais em espiritualidade. Esse é o meu mais um ano de vida que a igreja completa, e isso é muito importante para as nossas vidas. Boa noite, meus irmãos, muito obrigada. Com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa data tão especial para a nossa igreja, entre tantos sentimentos que enchem nossos corações de alegria, gostaria de ressaltar nesse momento os de gratidão. Uma imensa gratidão a Deus por ter marcado o meu encontro com Ele aqui nessa igreja Batista de Montese. Cheguei aqui trazida pela nossa querida irmã Laís Medeiros, que é a minha mãe na fé, e por quem eu tenho um enorme carinho e gratidão.
Ao longo desses anos, aprendi do imenso amor de Deus através do convívio amoroso dos meus queridos irmãos, que formam essa família unida no amor sincero de Jesus. Deus me mostrou seu zelo e cuidado com o meu crescimento espiritual, escolhendo para nos guiar verdadeiros pastores fiéis à palavra e com o firme propósito de conduzir esse rebanho em segurança e santidade. Que bênçãos celestiais sejam abundantemente derramadas sobre nossos queridos pastores e sobre toda a nossa liderança. Que Deus abençoe nossa igreja, para que cada vez mais ela continue no seu firme propósito de fidelidade e santidade, aguardando a volta do Senhor, que está próxima. Deus nos abençoe, meus amados. Meus amados irmãos da Igreja Batista de Montese, estou aqui com muito orgulho para lhes contar as bênçãos que eu já recebi na minha vida. Eu pedi ao Senhor que me desse uma iluminação, que o Senhor me ajudasse, porque o meu compromisso era de servir o Senhor até o final da minha vida e levar meus filhos no caminho do Senhor. Hoje em dia estou aqui para a honra e glória do Senhor, contando as minhas bênçãos, muitas bênçãos recebi, mas graças a Deus meus filhos também são família abençoada, meus irmãos, minhas famílias, tudo é abençoada. E hoje eu estou com testemunho de que o Senhor me livrou de muitas coisas. Então, eu estou aqui para lhes contar o que aconteceu na minha vida. Eu agradeço primeiramente a Deus, a minha mãe também, na época que eu fui morar com minha mãe, com meus 3 filhos. Fui pai e mãe ao mesmo tempo. Sinto feliz porque eu honrei, cuidando da minha mãe até o final da vida dela. Nunca desamparei meus filhos, nunca desamparei minha mãe. A gente pensa que às vezes a gente não tem capacidade da gente viver, se erguer, mas a gente se ergue com o Senhor, abençoa e você cumpre o que você promete ao Senhor. E até hoje estou aqui agradecida por este momento. Há muitos anos, mais de 30 anos que eu frequento a Igreja Batista de Montese. Minha mãe me levou, mas eu agradeço primeiramente ao meu Deus, que me chamou, um chamado bonito. Eu estava na Católica quando ele me chamou. Eu senti que ali não era para mim ficar ali, era para mim ir os caminhos do Senhor. Ele estava me chamando. Agradeço a todos os pastores, a todos os irmãos. Obrigada por tudo. Um abraço para todos os meus irmãos. Olá, meus irmãos em Cristo, que a paz do Senhor reine sempre entre nós. Vou falar só de um testemunho e da minha alegria ao ter conhecido essa Igreja Batista do Montese em novembro de 2004, onde eu nasci e cresci espiritualmente. Eu era uma católica não praticante, toda a minha família todos eram católicos, mas em 1977, meu pai foi o primeiro a aceitar Jesus como seu salvador. E sempre que eu viajava para sua casa, eu gostava de ir aos cultos com ele. E aqui em Fortaleza, trabalhei algum tempo com a irmã Enílima, esposa do pastor Roraima. Ficamos amigas e ela sempre me convidava para ir à igreja que ela congregava, onde o pastor Roraima era o dirigente. Frequentei algumas vezes, E foi lá em que eu aceitei Jesus como meu salvador. E por ser a igreja muito longe da minha casa, a irmã Enilma me indicou a Igreja Batista do Montese, também para eu falar com o pastor Chaga e a irmã Chaguinha. O pastor Chaga e a irmã Chaguinha foram 2 anjos na minha vida, nesse meu crescimento espiritual. Principalmente a partir de outubro de 2005, quando passei por um problema de saúde, onde eles estiveram sempre presente nos momentos difíceis da minha vida, mas sempre confiante em Deus, pois foi na Igreja Batista do Montese que fiquei mais fortalecida na fé e nos caminhos do Senhor. Que Deus continue abençoando os nossos pastores e ao nosso pastor Elionaldo, que cuida tão bem de todos os membros da igreja, ajudando a crescermos espiritualmente e sempre nos ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe a nossa igreja e todo o nosso povo. Amém? Parabéns, Igreja Batista de Montese. Que alegria podemos comemorar mais um aniversário seu. Eu e minha família somos muito felizes de sermos membros dessa igreja há mais de 15 anos, porque a Igreja Batista de Montese é uma grande fonte do amor de Deus para com seus filhos. Obrigado, Senhor, por existir
a Igreja Batista de Montese em nossas vidas. Boa noite, irmãos da Igreja Batista de Montese. Eu quero parabenizar esta igreja por ter sido a igreja onde eu comecei os meus primeiros passos na evangelização, na pregação da Palavra de Deus, quando era ainda Congregação Batista do Cocorote, organizando-se a Igreja Batista de Montese em 79, hoje completando seus 41 anos de organização. Eu quero parabenizar por esta igreja que tantos passaram por aqui. Amada igreja, é com muita alegria que comemoramos esta data tão importante quando deu início a uma agência de proclamação do Reino de Deus. Já foram muitos anos e queremos lembrar que servos dedicaram suas vidas nesta obra tão especial, como a família do irmão Melquides, saudoso irmão Melquides e Alberto Tavares, para a honra e glória tão somente do Senhor nosso Deus, que cada membro sinta-se abraçados e como parte desta grande obra de evangelização no nosso bairro e na nossa cidade, e que Deus abençoe a todos. Eu cheguei na Igreja de Montese em 34, me identifiquei muito bem com as pessoas, com o pastor Chagas, pastor muito conservador do verdadeiro evangelho. Desde que eu me converti, eu entendi que servir a Deus tem que ser de verdade, né? Eu admiro muito o pastor Chagas, uma pessoa muito amiga. Cheguei lá, nunca saí da igreja, sempre quando eu me converti, fiquei na Igreja Batista de Montese. E vi passar muitas coisas boas de Montese, principalmente o Conjunto Luz, Daniel, Ruth, né? Júlio Dias. O Conjunto Luz durou 11 anos. Né? Durou 11 anos, começou com 12 membros. Muitos passaram, muitos chegaram. Tinha muitos jovens muito participantes de toda a obra. E as duas pessoas admiravam que fazia tudo muito bem feito, com muita dedicação, era o Rustênio e o Jacques. Vi passar também muitas cantatas, encenação, as coisas mais lindas do mundo. As meninas que faziam as encenações trabalhavam muito bem, sabe? Vi passar também muitos pastores, todo mundo muito legal. Eu participei de muita coisa legal, as irmãs muito amigas. Os pastores também, passou muitos pastores, pastor Carneiro. Na época que eu cheguei lá, o pastor Carneiro ainda não era pastor, mas muito dedicado, né? Pregava muito bem. E eu quero aqui agradecer a Deus por esses anos da Igreja de Montese, que tem sido muito conservador até hoje, do verdadeiro evangelho. Eu louvo a Deus por esses 41 anos de vida da Igreja Batista de Montese. Hoje, finalizando atualmente, o pastor Leonardo também, que aprendeu muito com o pastor Chagas. Vamos considerar assim que o pastor Chagas é o pai na fé dele, era muito amigo também dos jovens. Eu louvo a Deus por isso. Quero parabenizar mais uma vez o pastor Chagas, que conduziu tão bem até aqui. Ainda hoje ele ajuda a conduzir, né? Foi assim do tempo de 84 até hoje. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz essa noite, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quero convidá-los a continuar louvando e exaltando o Senhor. Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu o louvarei. Se é desejo do teu coração louvar o Senhor, cante e exalte a Ele. Exaltado nos céus, eu
exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Cante e exalte ao Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Declare: eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Cante. Exaltado, Rei exaltado. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Só Ele. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós estamos aqui hoje para exaltar o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje para exaltar essa verdade atuante em nossas vidas. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. É estar na casa do Senhor, podendo louvar e exaltar o seu santo nome. Então te convido, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Só para te adorar, Senhor, estamos aqui. Só para te adorar, Senhor, foi que eu nasci, foi que você nasceu. Você foi criado para o louvor da glória do Senhor. Então cante e exalte ao Senhor de todo o teu coração. Se alegre na presença do Senhor. E cante: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, cante. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E a sua vida só pra
adorar e fazer teu nome grande e estar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Louve e exalte ao Senhor. Ele morreu por você para te dar vida. Então cante e exalte a Ele. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Vamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz sonora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E você grita só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Queridos, acabamos de cantar que com a morte do Senhor, o véu que nos separava agora não separa mais. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos ouvir a sua voz. Nós podemos contemplar sua presença. Ele mora em nossos corações. Ele habita em nós. E Ele quer receber de ti louvor, honra e glória. Então eu te convido nesse momento a ficar em pé. E vamos cantar tua voz. Senhor, queremos ouvir tua voz. Queremos que tu atue em nós, ó Pai. Queremos, Senhor, manifestar ao mundo que apesar das tribulações, que apesar das circunstâncias difíceis da vida, ó Pai Santo, nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Nós temos um Deus que nos ama com amor incondicional. Nós temos um Deus que é o nosso pastor. E sendo o nosso pastor, de nada sentiremos falta, ó Pai. Porque a tua presença supre as nossas necessidades. A tua presença traz alegria ao nosso viver, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, por isso. Sabemos que não merecemos. Sabemos que não somos nada, ó Pai Santo. Mas também sabemos que as tuas misericórdias nos alcançam cada dia, ó Pai. Então recebe a nossa adoração e fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Ouvir, pra me render mais uma vez. Cante comigo. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Mesmo
e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu Senhor, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Ele é o nosso Senhor e quer reinar sobre as nossas vidas. Aleluia, cante tua voz, Senhor, tua voz aquece o meu coração, devolve a vida à razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Só a igreja, sem som de instrumento, declarar mais uma vez assim: tua voz, cante. Com um grande coração. Devolve a vida à razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu Senhor, ao teu. Aleluia, Senhor Jesus, como é bom estarmos aqui na tua presença, Pai. E queremos nesse momento, mais uma vez, pedir, Senhor, que tu fale aos nossos corações, que tu nos molde, ó Pai, que tenhamos um coração igual ao teu. Apesar, Senhor, de sermos limitados, apesar de sermos pecadores, apesar, Senhor, de não somos nada, ó Pai Santo, mas tu, Senhor, nos ama, e esse amor nos alcança, ó Pai, e esse amor nos transforma, Senhor, e esse amor nos motiva a estarmos aqui louvando e exaltando o teu santo nome. Pois não precisamos de mais nada, Senhor.
Não precisamos de mais nada, porque o mais tu já fez por nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E através da tua misericórdia, tu nos chamou, tu nos salvou, tu nos transformou, ó Pai Santo. E hoje nós somos justificados pelo derramamento do teu sangue precioso na cruz do Calvário, que nos trouxe vida. Porque tu não ficou morto, ó Pai Santo. Tu não permaneceu morto, mas tu ressurgiu. E com a tua ressurreição tu trouxe vida a nós, ó Pai. Então te agradecemos, Senhor. Te louvamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Recebe a nossa adoração e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria, é com muita satisfação e gratidão diante do meu Deus, do nosso Pai, que eu quero saudar os amados irmãos nessa data especial, nessa data que nos enche o coração de alegria com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo, e que esta paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja cada dia motivada pela alegria, pela satisfação de poder servir ao nosso Deus. E servir a Deus durante esses anos que eu estou na Igreja Batista de Montese, que eu nasci ali na Igreja Batista de Montese, sempre são anos de gratidão, são anos de motivos, de razões para exaltar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sou grato ao meu Deus por tudo que tenho vivido na Igreja Batista de Montese, desde o primeiro dia em que lá coloquei os meus pés para conhecer o caminho do Senhor, para conhecer a verdade do Senhor. Então hoje, como diz a palavra do Senhor Deus, hoje não é dia de tristeza, de lamento, é dia de festa, é dia de exaltação. Apesar de estarmos comemorando estes 41 anos de uma maneira diferente, de uma maneira virtual, através das nossas plataformas digitais, mesmo assim nós nos alegramos, nós louvamos a Deus, porque ainda impedidos de estar toda a igreja reunida nesta data, nós podemos juntar todos os irmãos, como creio que está acontecendo nesse momento, para estarmos louvando a Deus em nossos lares, para estarmos ouvindo a palavra de Deus e dobrando também os nossos joelhos em nossa casa e agradecendo ao Senhor por esta agência do Reino de Deus, estabelecida ali em Montese, organizada ali em Montese em 1979, no dia 21 de julho de 1979. E nós louvamos a Deus, nós agradecemos ao Senhor por cada vida preciosa que deu início a este trabalho tão lindo, a esse trabalho, a este ministério que tem resgatado tantas vidas. Nós louvamos a Deus pela Igreja Batista de Monte Castelo, que foi de lá que saíram os evangelistas, foi de lá que saiu irmãos para iniciar este trabalho. E nós louvamos a Deus por essa história tão linda, tão repleta de bênçãos, tão repleta de superação. Nós louvamos a Deus pela vida dos pastores que passaram e que estão na Igreja Batista de Montese. Nós louvamos a Deus pelas lideranças que exerceram com todo o seu denodo, com todo o seu zelo, com todo o seu empenho e esmero, doando suas vidas na Igreja Batista de Montese. Os diáconos, as diaconisas, os líderes dos ministérios, né? Ministério
hoje existente na nossa igreja, alguns novos, outros talvez desde o início da sua organização, como o Ministério de Som e Instrumento, Louvor e Adoração. São ministérios que eu acredito que talvez com nomes diferentes, mas sempre fez parte do ministério, da história da Igreja Batista de Montese. Hoje temos Ministério de Mídias, né? Esse ministério tão importante, tão abençoador para as nossas vidas. Ministério Infantil, nós louvamos a Deus pela equipe de professores e professoras, coordenadores do Ministério Infantil. Nós louvamos a Deus pelo Ministério de Evangelismo e Discipulado, hoje trabalhando aí com os PGMs. Nós louvamos a Deus pelas nossas organizações e uniões, a MCM, a União de Homens, a União de Jovens, a União de Adolescentes, as Mensageiras do Rei, os embaixadores, enfim, meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus pela coordenação de missões e mordomia, enfim, todos os ministérios, todo o trabalho dessa amada igreja enche o nosso coração de alegria e de gratidão. E por isso nós louvamos, nós exaltamos. E eu quero compartilhar com os amados irmãos uma mensagem que Deus me deu para esta ocasião. Uma mensagem que fala da nossa principal alegria. E nós sabemos que toda festividade que fazemos em alusão ao aniversário da Igreja Batista de Montese, o que nos vem no nosso coração é exatamente esta alegria. A alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E é desta alegria que eu quero falar nesta noite. É desta alegria que eu quero externar a minha alegria. Porque foi através desse ensino que o nosso Senhor Jesus nos mostra e mostrou ali para os seus primeiros discípulos onde deveria consistir a razão da nossa alegria, a razão do nosso trabalho, o motivo do nosso trabalho, a empolgação do nosso ministério deveria consistir nesta alegria que nos impulsiona a ter um viver de gratidão, nos impulsiona a ter um viver de zelo, um viver firmado por saber que esta alegria ela não nos será tirada. Esta alegria é a melhor parte. Esta alegria é o grande tesouro que todos nós recebemos gratuitamente pela graça de nosso Senhor Jesus. E aí eu quero convidar os amados irmãos para abrirem suas Bíblias nesse momento no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 17 ao 20. Então nós vamos falar sobre a razão da nossa alegria. Lucas 10, 17 ao 20 diz assim a palavra do Senhor. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta ocasião, por este momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta data de 21 de julho de 2020. Hoje, Pai, a Tua amada igreja está completando 41 anos de organização. E eu, como pastor da Tua igreja, juntamente com o pastor Chagas, pastor Furtado, corpo diaconal, toda a igreja, Senhor, te rende glórias, te rende graças por esta data, por esta comemoração.
hoje nesse formato, Pai, diferente, não estando presente ali numa grande festa, numa grande conferências, mas também, Pai amado, com a mesma gratidão, com a mesma alegria de poder estar compartilhando de mais um ano de aniversário da tua igreja, do teu povo, da tua organização ali. Pai amado e santo, obrigado por todas as bênçãos, vitórias, conquistas, meu Pai, superação que a tua igreja tem enfrentado ao longo desses 41 anos. E te suplicamos, ó Deus amado, no nome precioso do teu Filho Jesus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor continue abençoando as nossas famílias, que o Senhor continue abençoando a liderança da Igreja Batista de Montes, derramando sobre todos nós a tua humildade, derramando sobre todos nós a tua gratidão, a tua bênção, a tua alegria, a tua fidelidade, para que assim continuemos, meu Pai, exercendo o nosso ministério, caminhando firmemente para a volta do Senhor Jesus, aguardando ardentemente esse dia. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Obrigado por esta noite festiva de gratidão e adoração ao teu santo nome, Pai. E assim, Deus amado, nós agradecemos também ao Senhor por esta palavra que nós lemos e pedimos que o teu Santo Espírito venha estar falando aos nossos corações neste momento. Assim te oro, em nome de Jesus, junto com os meus irmãos que comigo diz amém, amém e amém. Queridos, eu lembro como se fosse hoje, sabe, a primeira vez que cheguei à Igreja Batista de Montes. Eu era apenas um garoto de 18 anos, completei os meus 19 anos na Igreja Batista de Montes. Eu estava tão ansioso para conhecer a igreja que quando cheguei pela manhã, as portas ainda estavam fechadas. Foi um momento muito novo, um momento muito belo para os meus olhos, contemplar ali a fachada da casa do Senhor. Por isso que eu me alegro tanto com o templo, por isso que eu tenho dentro de mim um sentimento, uma alegria muito grande, porque eu aprendi a amar a casa de Deus, ao santuário, ao lugar onde as Escrituras falam sobre a casa de Deus, sobre a habitação do Altíssimo, dentro da visão ainda do Antigo Testamento. Então isso sempre me encantou, a ideia da casa de Deus, a ideia do tabernáculo, a ideia da manifestação de Deus para um povo pecador, para um povo em treinamento, para um povo em aprendizado. Então, eu amo a casa de Deus, e eu sei que os irmãos também amam a casa de Deus. E é muito importante, sobretudo, nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, também amarmos a casa de Deus. Mesmo sabendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nós sabemos que quando o povo de Deus ali se reúne, Deus está presente. Então, ao chegar ali, queridos, eu senti um sentimento muito diferente de todos os que eu já havia sentido antes. Porque ali eu senti um acolhimento como nunca tinha sido acolhido em lugar nenhum até então. Fiquei apaixonado. A data foi 15 de agosto de 1993. Voltei à noite e ouvi atentamente aquela mensagem que já confirmava ao meu coração que ali seria o lugar da minha vida de reencontrar com o meu Criador, que um dia tinha me trazido a este mundo. E rebelde e desviado dos seus propósitos, seguia o caminho de todos os pecadores distante do seu Criador. Na semana seguinte, 22 de agosto de 1993, eu estava lá. Logo após a mensagem, de mãos levantadas e me dirigindo ao altar para receber o maior presente da minha vida até hoje. Meu pai na fé, Roberto,
Hoje também, pastor, mobilizava toda a igreja para me abraçar, parabenizando-me pela decisão que eu estava tomando naquele momento, em Cristo Jesus. Naquela noite, encontrei a razão da minha alegria e felicidade. Meu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas só depois eu vim a entender pela palavra que isto já havia acontecido antes da minha existência. Razão maior para minha alegria e gratidão ao Senhor. Queridos, na caminhada cristã muitas coisas acontecem que nos enchem o coração de alegria e felicidade. Não é verdade? Desde as bênçãos espirituais, como ver uma pessoa que amamos se converter a Jesus Cristo, ter a sua vida transformada, como também vencer uma doença, não é? É motivo de alegria, através da oração, através do clamor ao Senhor, você se ver curado de uma enfermidade. Você, em nome de Jesus, repreendeu o ataque do diabo sobre vidas, ou de pessoas, sobre sua vida, ou sobre pessoas queridas. Como também bênçãos materiais, realização importante, conclusão de um curso de faculdade, de uma faculdade, passar em um concurso público, conquistar o emprego para o sustento da família, como também a compra da casa própria, da moto, do primeiro carro, a realização da viagem dos sonhos, quem sabe, a bênção de se casar e ter filhos. Tudo isto são acontecimentos maravilhosos que passamos a desfrutar com mais significado quando aceitamos a Jesus Cristo em nossas vidas. E nós remetemos todas essas conquistas, todos esses acontecimentos, nós remetemos todas essas realizações ao Senhor Jesus. Somos gratos, nos alegramos com tudo isso que entendemos ser resultado, entendemos na nossa fé, na nossa simplicidade, na nossa confiança. Isso só ser possível porque temos a bênção do Senhor, porque temos o Senhor conosco. Então estas foram algumas das que experimentei e das que muitos irmãos experimentam na sua vida de fé com o Senhor Jesus, na sua caminhada com Jesus. E eu a experimentei muitas delas até hoje. Mas não tem sido elas, queridos. E não será elas. Não deve ser elas a razão da nossa alegria maior, da minha continuidade em seguir ao meu Senhor, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque todas estas conquistas que eu citei, elas podem passar, elas vão passar. Algumas poderão gerarem frustrações, tristezas por alguma razão ou outra. Vamos perdê-las, vamos deixá-las para trás. Penso, queridos irmãos, que foi exatamente esta a preocupação de Jesus quando seus discípulos, empolgados com o que havia acontecido naquela jornada de evangelização, onde os demônios se sujeitaram às suas autoridades, enfermidades foram curadas, maravilhas eles operaram em nome de Jesus. Eles voltaram então jubilosos e louvando ao Senhor pela experiência, por aquele dia inusitado, único em suas vidas. Mas aí Jesus vai dar uma lição preciosa para eles, que também é para nós hoje. Jesus previa, queridos, que eles poderiam supervalorizar o poder, o querer, o ter nesta vida, em detrimento do que de fato deve ser a razão da nossa alegria, da nossa felicidade e fidelidade ao serviço do Senhor. Hoje, nós valorizamos demais as conquistas em detrimento do prêmio da vida eterna. E a prova disso, queridos, é que muitas vezes, de tanto valorizarmos essas questões temporais, essas questões que o mundo, que o homem comum
valoriza e que Jesus em algum momento ensinou também para os seus discípulos, para que eles não andassem ansiosos, para que eles não andassem preocupados com o dia de amanhã, com o que vestiriam, com o que comeriam, com o que teriam. Creio que talvez por conta desta preocupação, por conta deste cuidado exacerbado, muitas vezes estamos entristecidos, desanimados, desencorajados e muitas vezes faltamos até a casa de Deus, porque estamos tão preocupados, tão envolvidos com as nossas conquistas e esquecemos, meus queridos e amados irmãos, de que a nossa alegria não deve estar no que temos, no que suponhamos, no que conquistamos, no que sonhamos para esta vida efêmera e passageira. Pois o Senhor Jesus foi claro ao dizer, em Lucas 12, versículo 15, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A sustentação da vida de um homem, a alegria, a segurança, o futuro, não consiste na abundância. Ele pode até não possuir nada e ser uma pessoa realmente consistente, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Pois tudo vai passar, queridos. Tudo vai passar, inclusive a nossa matéria. O nosso corpo que tanto exploramos erradamente em direção da felicidade vaidosa, desprovida do culto ao Senhor e da razão real do que seja o motivo da alegria do crente. É preciso voltar, é preciso refletir sobre o que somos, sobre o que éramos antes de conhecer a Jesus e o que Ele nos fez ser hoje, o que nós somos hoje em Jesus. E Jesus estava ali treinando os seus discípulos para o que Ele queria e de fato e de verdade eles fossem e permanecessem sendo. Esta alegria é também, queridos, produzida pela obediência à palavra de Deus. E era o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando para os seus discípulos, a obediência à palavra de Deus, o temor à palavra de Deus. E é o que diz o Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Eu devo me alegrar na retidão de Deus. Eu devo me alegrar na fidelidade de Deus. Eu devo imitar esta integridade, esta fidelidade de Deus. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra de Jesus ali para os seus discípulos foi muito reflexiva para eles. Acredito que muitos saíram dali pensativos sobre o que aquelas palavras significavam. Pois diante do relato dos mesmos, expressando alegria pela experiência vivida ao pregar o Evangelho, Jesus vai dizer que Ele deu esta autoridade para eles fazerem o que eles fizeram. Mas aí vem o versículo seguinte, não é o versículo 20, o mas de Jesus, trazendo-os de volta ao que realmente importa, ao que realmente deve fazer sentido para eles, e é onde deve consistir a razão da sua alegria. O que Jesus ainda tinha para dizer, meus queridos, e ensinar para os seus discípulos, não se sustentaria se a alegria deles estivessem condicionadas aos eventos promissores relacionados a esta vida, ao ter, ao comer, ao beber, às posições, à autoridade sobre os outros, etc, etc. Eles só seriam fiéis de verdade a Deus e a sua missão se a razão da vida deles estivesse além do que eles poderiam ganhar nesta vida. De modo que, se a nossa fidelidade a Deus, se a nossa lealdade a Deus, se o nosso servir ao Senhor, queridos, estiver condicionado ao que a gente possa ganhar nesta vida, nós poderemos nos decepcionar e nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Se a nossa lealdade a Deus estiver condicionada a ter saúde todo o tempo, a ter segurança todo o tempo, a ter o que desejamos todo o tempo, acontecerá o que tem acontecido todos os dias com milhares de pessoas que um dia estiveram na casa de Deus.
Você sabe o que Jesus vai ensinar para eles depois daquelas experiências de poder e autoridade sobre os demônios? Naquele princípio, naquele momento, os discípulos estavam em treinamento. Eles estavam experimentando ali realmente das bênçãos, do poder, da autoridade que Jesus tinha e estava transmitindo para eles. E eles estavam maravilhados, eles estavam realmente felizes, alegres demais. Mas Jesus precisava treiná-los para o que eles teriam que enfrentar como discípulos. E é isso que está dentro da visão, do ensino de Jesus naquele momento. Então o que Jesus ensinou para eles, depois daquelas experiências que eles mesmos tiveram e que viram Jesus operar milagres e maravilhas, vai definir verdadeiramente quem estaria pronto a lhe seguir com alegria de ter o nome escrito nos céus. Isso vai definir, isso vai assegurar, isso vai fincar os seus pés na rocha. E não somente o que eles poderiam ali com a presença, com o poder de Jesus exercer. Jesus vai falar o que, queridos, depois dessa alegria, depois desse entusiasmo? Jesus vai falar de perseguição. Jesus vai falar de sofrimento, de rejeição, de humilhação. Jesus vai dizer que muitos deles iriam receber exatamente o mesmo que ele havia recebido dos homens e das autoridades constituídas: rejeição e condenação. E cadê o poder? O poder não nos faz nos livrar de perseguição, de dores. A autoridade que nos é dada, como muitos hoje, não entende e acha que servir a Jesus, ter o poder de Jesus sobre nossas vidas, significa não aceitar uma enfermidade, tem que ser repreendida, eu não posso sofrer, eu não posso passar por isso, eu não posso passar por aquilo. Esquecem de que o nosso Senhor Jesus passou por tudo isso, tendo todo o poder e autoridade, mas que era necessário, que era preciso ele passar por aquilo, e ele vai dizer claramente: se a mim me perseguir sendo mestre, sendo filho de Deus, sendo Senhor, sendo vocês meus discípulos de verdade, é lógico, vão perseguir a vocês também. E aí Jesus estava preocupado, porque Jesus queria que a alegria deles permanecesse, que o gozo dele permanecesse, assim como Jesus, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às lutas, eles deveriam saber de onde eles eram e para onde eles estavam indo. E somente o saber que tinha o nome escrito no livro da vida, era por esse saber que eles deveriam se alegrar, porque era intocável, ninguém realmente poderia mudar aquilo que Deus estabeleceu. E assim foi, queridos. Mas antes mesmo de enfrentarem, deles experimentarem, o pior, que seria as perseguições, que seriam as rejeições, pois isso iria acontecer depois que Jesus partisse. Então antes mesmo que aconteceria somente depois da crucificação de Jesus, Jesus ainda vai fazer ali em meio aos discípulos, antes mesmo deles serem perseguidos, antes mesmo deles sofrerem qualquer tipo de rejeição, de humilhação, de condenação, Jesus vai fazer ali uma peneira, conforme está lá no capítulo 6. Jesus vai fazer algumas provas, Jesus vai dar alguns treinamentos aonde alguns não vão aguentar. E lá no capítulo 6, quando ele prega o sermão, que as multidões dos discípulos que ele já tinha naquela ocasião, eram muitos discípulos, eles acharam duro demais e disseram que era insuportável para alguém seguir a Jesus naquelas condições. Mas uma razão, porque Jesus havia dito antes, Jesus havia dito em que deveria consistir a sua alegria, a alegria deles. De modo que aquele cuja alegria era movida pelos interesses terrenos do que eles poderiam aproveitar em ter o mestre por perto, ficariam para trás. Ficariam para trás. E foi exatamente o que aconteceu. Muitos ficaram para trás porque estavam seguindo Jesus apenas movidos por a alegria da contemplação dos milagres, das multiplicações dos pães. Então havia uma euforia, uma alegria vaidosa, uma alegria passageira muito grande. E Jesus disse: essa alegria não tem consistência.
Quem me segue por essa alegria, quem me segue por esses interesses, não vai suportar, não suportarão a perseguição que virá. Então lá no capítulo 6 de João, versículo 16, diz o seguinte: a partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. É nesta ocasião que Jesus se dirige, para os 12 que ficaram ali com ele, em sua volta. E naquela ocasião Jesus pergunta, conforme está lá no versículo 66, versículo 67 e versículo 68 de João 6. Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Pedro já estava se firmando ali na rocha. Pedro já estava entendendo ali o propósito de onde deveria realmente estar a sua alegria. E voltando novamente, queridos, ao nosso texto, atentemos para a colocação de Jesus, Aí no versículo 21, mas, Esse mas é maravilhoso, Nos dá realmente um pulo para o que de fato importa. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. É claro, queridos, que Jesus não está ensinando que não devemos nos alegrar com as nossas conquistas e realizações. Não é isto. Nós somos felizes, e nos alegramos com as nossas realizações como igreja. Nós nos alegramos com os espaços físicos que nós conquistamos, que a igreja, como comunidade, conquista. Nos alegramos com as conquistas pessoais de cada irmão. Entristecemos-nos profundamente quando o irmão está sofrendo, passando necessidade, enfermo, e nos alegramos com ele quando ele sai daquela tribulação. Mas Jesus está ensinando sobre uma alegria eterna, sobre o que é superior, sobre o que é mais importante, sobre a melhor parte, a qual não nos será tirada. Os irmãos lembram, de Marta e Maria, irmã de Lázaro. Quando Jesus chega ali na casa daquelas duas irmãs, Marta fica preocupada em servir a Jesus, enquanto Maria senta ali aos seus pés para ouvir a sua palavra, se alegrando, se deleitando com o que Jesus ensinava. E aí Marta reclama para Jesus o porquê de Maria não estar lhe ajudando. E aí Jesus vai nos dizer, lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 41 e 42, Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria soube escolher. Maria soube decidir pelo que é necessário, pelo que importa. Uma alegria que permanece, uma alegria resultado da palavra, resultado de uma comunhão entre o nosso espírito e o Espírito de Deus, que resulta com essa comunhão do céu. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí o Senhor Jesus diz em Marcos 8,36, quem aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo todo, e perder a sua alma? Então Jesus sempre está direcionando, queridos, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa satisfação pelo fato de saber que o nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. A nossa alegria de permanecer, a nossa alegria de comemorar, a nossa alegria adicionada à alegria, à satisfação, à gratidão de saber que o nosso nome está escrito lá nos céus. A igreja, queridos, tem a resposta para os questionamentos dos homens do mundo. Nós vivemos um tempo de questionamento, um tempo de aflição, um tempo de dores. Caso eles estejam desejosos de experimentar esta alegria verdadeira, a alegria verdadeira que Jesus aqui estava ensinando para os seus discípulos, a igreja tem a resposta. Se a igreja estiver fundamentada nesta alegria, se a razão da igreja existir, se a razão da igreja estar neste mundo for porque o seu nome está escrito no livro da vida, ela não vai realmente se embaraçar, ela não vai se envolver, ela não vai se comprometer com negócios dessa vida ao ponto de ser acusada, ao ponto de ser rejeitada por esta via, por este viés
que infelizmente tem sido resultado de tanta rejeição da igreja hoje na terra. Não exatamente porque ela tem vivido um viver de acordo com o que Jesus Cristo espera que vivamos. É claro que eu não estou generalizando, eu estou voltando a minha visão para tudo que se chama de igreja do Senhor Jesus hoje. Que infelizmente, na verdade, são apenas aglomerações de pessoas que usam o nome do Senhor Jesus para se beneficiar. Se alegram pelo que eles conquistam em nome de Jesus, quando Jesus Cristo claramente ensina que a nossa alegria, que a nossa consistência, que a nossa identidade de cristãos, que a nossa identidade como igreja, a nossa alegria que deve explodir ao mundo, para o mundo, não deve ser em razão das nossas conquistas materiais, não deve ser em razão do poder e autoridade que alguém possa julgar ter. Nós somos, queridos, testemunha desta verdade que pregamos. Porque um dia também fomos alcançados por esta graça superior, esta alegria que excede qualquer outro tipo de alegria. Mas para ela continuar sendo uma viva alegria, Jesus nos adverte: olhem para o céu, contemplem o nome de vocês escrito lá. Não se prenda aos tesouros desta vida. E aí ele vai ensinar aos discípulos onde eles devem ajuntar tesouros. E ele vai dizer, né, ajuntai tesouros no céu, porque aqui na terra a traça corrói, os ladrões minam e roubam. E onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Então se o tesouro, se a alegria de vocês estiverem lá no tesouro que está no céu, aí é lá que está o coração de vocês. Em outras palavras, aí eu sei que vocês não me negarão. Aí eu sei que vocês realmente não se preocuparão em perder suas vidas se necessário for, porque vocês não são daqui, vocês não estão plantados aqui. A alegria de vocês está em poder um dia estar nos céus. E se esse estar no céu for o resultado de uma decisão de permanecer firme, eu sei que aqueles que assim estiverem convictos permanecerão. E é o que vai acontecer com os discípulos. E é o que nós desejamos que seja conosco também. Que nós permaneçamos fiéis ao Senhor até o fim. Quando Paulo, queridos, estava instruindo o seu filho na fé e pastor Timóteo, Paulo advertia, conforme está lá na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós somos os soldados de Jesus. Era este título, né, que eu lembro quando era novo convertido, o pastor Chagas me chamava muito. Ei, soldado! Ficou marcado, viu, pastor Chagas? Jesus foi muito claro com os seus discípulos. Não se envolvam com coisas desta vida. Não as amem. Vocês não pertencem a este mundo. Vocês estão aqui, foram escolhidos por Deus para levar ao mundo a razão de uma alegria, a razão de uma esperança superior, mesmo que não sejam compreendidos, mesmo em meio à perseguição e injustiça, sejam fiéis à missão, sejam fiéis ao Senhor. É o que o apóstolo Pedro, que aprendeu com Jesus, que estava naquela comitiva, vai dizer para a igreja perseguida, vai dizer para a igreja injustiçada do seu tempo. É interessante, queridos, que ele vai usar a mesma colocação feita por Jesus. Ele vai trazer à memória esta alegria superior. Ele diz lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, antes, ou seja, ao invés de ficarem entristecidos, de ficarem com medo, de ficarem nervosos, de ficarem discutindo com os perseguidores, com os vossos algozes, ele diz, antes, santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que esta alegria, igreja? Por que esta alegria, crente? A resposta do crente, com mansidão e temor, deve ser: porque ela não está fundamentada nesta vida. Esta alegria é porque ela vem do céu, porque eu creio na promessa de Jesus. Esta alegria é porque o meu nome está escrito no livro da vida e Jesus perdoou todos os meus pecados. Esta é a razão da minha alegria.
Esta é a razão do meu prazer de pregar a palavra. Esta é a razão da minha esperança. Este é o motivo da minha alegria. Não queres desfrutar também dela? Meu amado irmão, como igreja do Senhor Jesus, devemos estar preparados para, com paciência, com temor, dar a resposta que o mundo tanto precisa. Os meus olhos não estão plantados aqui na terra. Meus olhos, como ensinou o apóstolo Paulo, os nossos olhos, como ensinou o apóstolo Paulo, devem estar, conforme diz Paulo lá em Colossenses 3, do 1 ao 4, estão nas coisas de cima, onde meu Senhor ressuscitado está. É nas coisas de cima que eu estou pensando, onde minha vida está segura em Cristo. Era dessa alegria, queridos, que Jesus falava para os seus primeiros 70 discípulos. Uma alegria que permanece independente das circunstâncias do ter ou não ter. E para concluirmos, amados irmãos, nós temos razão. Nós temos motivo para sermos um povo alegre, um povo feliz e eternamente gratos ao Senhor, porque, como diz o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. Qual foi o grande acontecimento na sua vida? Você tem valorizado este acontecimento? Você tem regado esta alegria ou a tem sufocado com as alegrias desta vida, galgada a qualquer preço pelos filhos do mundo? A Igreja Batista de Montese, eu a amo, porque foi aqui, está sendo aqui, onde Deus continua confirmando a razão da minha alegria e felicidade. A Igreja Batista de Montese, com seus anjos ali colocados por Ele, foi a agência do reino de Deus aqui na terra para alcançar a minha vida, libertando-me do poder das trevas. Por isso sou eternamente grato a Deus pelo que Ele fez por mim e minha família através deste ministério abençoador chamado Igreja Batista de Montese e daqueles que Ele ali colocou. Gratidão, queridos. Gratidão é a palavra que eu quero conservar sempre em minha vida pela Igreja Batista de Montese. Pelo meu pastor, que ali me acolheu e cuidou de mim e da minha família até hoje. O sentimento que mais põe as pessoas para trás, que afunda mais relacionamento e bloqueia a bênção de Deus sobre a nossa vida, chama-se ingratidão. Os ingratos não irão muito além. Eles são vítimas das suas próprias ingratidões. Por isso, cada dia, eu e a minha família agradecemos ao Senhor pela vida desta amada igreja. Que hoje, 21 de julho de 2020, em meio a uma pandemia mundial, digo isto não para estar mais uma vez evidenciando, mas para que fique registrado na história, que esta igreja completa 41 anos de organização, sendo bênção na vida de centenas de pessoas e famílias, e que mesmo em meio a todas as circunstâncias, a nossa alegria e a nossa gratidão continua sendo a mesma e assim será. Portanto, parabéns a todos que fazem parte desta linda e honrosa história de vitória e superação. Parabéns, Igreja Batista de Montese. Que Deus continue abençoando esta amada igreja. Vamos orar agradecendo. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado por tudo que ouvimos. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que nesse momento, juntamente comigo, se alegra por estes 41 anos. Abençoa teu povo. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua obra e continua frutificando, continua multiplicando discípulos nesta agência que o Senhor estabeleceu em Montese até a volta do Senhor. Assim te oramos, meu Pai, com os nossos corações alegres e gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Justo Deus, pela cruz me chamou,
noite me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado,